Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa é a parte 2 da bolsa estilo borro. Se você ainda não assistiu essa aula, a parte 1, volta uma casa para que você possa assistir como eu fiz os bordados, como eu fiz a parte da frente e a parte de trás da bolsa. E hoje nós iremos finalizá-la. Eu espero que você goste da aula. Namastê! Então, já temos a parte de trás e a parte da frente prontas, que eu te ensinei na aula 1. E agora, o forro, você vai cortar 2 vezes na mesma medida que ficou a parte da frente e a de trás. Para o bolso interno, vamos precisar de 2 tecidos de 20 por 30, um zíper de 35 para que ele fique maior, ficar mais fácil para a gente aplicar, e aqui o viés de cima de 5 por 30, nós vamos começar pregando o zíper do bolso interno. Então, eu vou colocar direito do zíper com direito do tecido. Vou passar uma costura provisória aqui em cima. Eu costumo passar um zigue-zague se a sua máquina tiver, porque facilita muito depois a colocação do zíper. Então, eu estou aqui com a minha costura provisória. É um zigue-zague bem na bordinha, ou uma costura reta bem na bordinha, porque essa costura não vai aparecer. Aí eu venho com a outra parte do bolso, direito com direito, o zíper fica lá entre os dois, a linha bem direitinho, e eu vou passar uma costura, vou deixar o cursor para fora, veja, direito com direito. Eu vou passar uma costura aqui com um pezinho de zíper, se você tiver na sua máquina, esse é o meu. Então, isso deixa que a costura fique bem próxima da parte do zíper, para que ele se encaixe direitinho. Senão, você desloca a sua agulha para a esquerda, para que ele fique bem rente. E aí, assim, costurado, ele ficou dessa forma, tá vendo? Bem pertinho do trilho do zíper. Vou ajeitar direitinho e passar no ferro. Agora, eu vou passar uma outra costura aqui com um pezinho de máquina da dobra do tecido para dentro. E ele ficou assim. Aqui eu cortei o zíper, mas não corte ainda nesse momento, tá? Fui apressadinha, não tem problema, só que agora eu tenho que ficar desviando lá o cursor. Eu vou pegar aquela parte de cima, que vai ser o acabamento, vou posicionar e passar aquele mesmo zigue-zague, para ficar mais fácil, direito do zíper com direito do tecido, e o zigue-zague ou uma costurinha reta bem na bordinha, para depois passarmos o pezinho de zíper da mesma forma. Então, aqui eu já fiz. Aqui eu vou refilar essa diferença. Eu estou usando uma régua de patchwork de 30 por 60. Mas você pode riscar direitinho e cortar com a tesoura, caso você não tenha. Então, aqui eu vou pegar o meu forro e vou aplicar já esse bolso no forro. Então, eu vou deixar bem certinho aqui embaixo, bem alinhadinho com alfinetes, para a gente saber certinho aonde colocar aqui esse acabamento. Então, eu dobro até a costura, deixo bem certinho e dobro de novo. Tá vendo? Se eu não tivesse cortado o zíper, eu poderia deixar o cursor para fora, mas tudo bem. Então, aqui eu vou passar uma costura bem rente em cima e embaixo. Então, aqui o meu já está costurado, ficou dessa maneira. E vamos deixar reservado por enquanto. Agora, vamos fazer a lapela. Então, temos essa parte aqui que nós fizemos lá no vídeo anterior. Ele ficou com essa medida, então eu corto um outro tecido de forro da mesma medida e vou aplicar uma cianinha. Eu vou te mostrar agora como que eu faço essa aplicação. Então, a cianinha eu quero que fique nas 2 laterais. Isso daqui é opcional, tá? Eu vou deixar 2 milímetros de distância da minha borda. Deixa eu cortar aqui para ficar mais fácil. E eu vou te mostrar. Aqui tem que ter mais ou menos 2 centímetros, eu vou passar uma costura em cima da cianinha. Mas para que isso fique
mais fácil, deixa eu só cortar aqui as duas. Para que fique mais fácil, eu vou fazer uma medida. Eu marquei aqui o meu pé da máquina, onde ele está pegando, tá vendo? Fiz só uma costura ali. E vou passar um risco com a caneta térmica, onde ficou a minha distância do pezinho da máquina, tá vendo? Aí eu sei onde vai passar a minha costura. Então, a cianinha teria que ficar de uma forma que ela aparecesse só a borda, tá vendo? Se eu costuro muito na borda, ele some. Então, se eu costurar bem em cima, aqui onde a minha máquina vai passar, a minha costura vai passar, a hora que eu costurar com a outra parte e dobrar, ela vai ficar bem certinha. Então, eu posiciono, tá vendo? Ela vai costurar aqui, veja como é que vai ficar. E é dessa forma que eu quero. Então, eu sei que a cianinha tem que ficar em cima desse risco. O que que eu faço agora? Eu vou marcar aqui onde está a minha borda, tá vendo? São coisas para facilitar a vida, tá? Se você não precisar de nada disso, fique à vontade. Mas eu gosto de deixar bem marcadinho. Então, eu sei que a bordinha da minha cianinha tem que pegar nesse segundo risco que eu fiz. E aí, eu passei uma costura bem no meio dela. Fiz nas duas laterais. Aqui eu vou pôr a minha mantinha. Aqui eu coloquei uma mantinha jade, bem fininha. E vou colocar direito com direito. O meu tecido não tem direito com direito, mas se tiver, se você coloca direito com direito aqui. E agora, nós vamos costurar. Dá um retrocesso aqui. Vem até aqui em cima e um retrocesso aqui. Deixa a parte de cima aberta. Aqui eu já estou com o meu todo alfinetado. E agora eu vou desvirar. Só que antes de desvirar, eu vou cortar os cantinhos. Assim ele desvira bem certinho. Com o auxílio de um hashi, eu abro aqui, onde estão a parte dos tecidos, faço uma covinha, coloco o meu hashi aqui e puxo. Essa é a melhor forma de desvirar. Puxa tudo. E veja que a cianinha ficou certinha daquela maneira como eu te ensinei. Aí, puxa direitinho e passa a ferro. Da mesma maneira que nós fizemos a costura invisível aqui no outro vídeo, nós vamos fazer uma costura invisível aqui. Então, eu vou cortar um pedacinho bem pequenininho aqui das minhas bordas. E vamos virar para dentro, ajeitando bem essa costura. Essa dobra, aliás, para a gente fazer uma costura bem perfeita aqui, uma costura invisível. Ajeita tudo, passa ferro para ficar mais fácil. E aqui a minha já está costurada e eu marquei o meio. Marquei o meio da lapela e marquei o meio da bolsa. E atrás também. Estou assim, nessa posição, e aqui eu quero ver em que altura eu vou colocar essa lapela. Então, é o melhor jeito de fazer vamos pegar até aqui, onde a gente quer que ela fique, para não perder os desenhos ali dos bordados, né? Então, eu vejo, eu quero mais ou menos nessa altura, ver qual é a sua preferência, para que você tenha um parâmetro de onde costurar aqui atrás. Então, aqui eu vou marcar a altura que eu quero. Viu que eu não estava ali no meio, eu só queria mesmo saber em que posição que eu iria colocar. E agora sim, eu venho e vou marcar bem direitinho com a régua aonde eu vou querer costurar. Vou riscar com a caneta térmica e aqui eu vou marcar de novo o meio. É bem importante deixar bem certinho no meio, centralizado. Caso esses dois riscos e vou passar uma costura reta aqui embaixo. Bem simples mesmo, aqui o meu já está pronto.
Agora, nós vamos colocar o botãozinho. O botão é opcional, tá? Eu usei esse daqui, que é um botão de ser colocado à mão. Você pode usar botão ímã, o botão de sua preferência. Então, você pega a parte mais leve, esse é o mais pesado, ele vai na bolsa. O mais leve vem na lapela. E esse botãozinho, como eu falei, ele é para ser pregado à mão. Então, eu peguei uma linha bem próxima ali da cor, né? Para não ficar muito contrastante. E ele não pode aparecer na parte da frente. Então, eu dei um nozinho. E é bem fácil aqui para pregá-lo. Desculpa que eu derrubei uma coisa aqui que estava na mesa. Então, aqui a gente vai tomando muito cuidado para não aparecer lá na frente. E você vai passando aqui por entre eles. Pegando só no tecido de baixo, se quiser pega um pouquinho na manta. E essa costura tem que ser reforçada, então eu dei 2 voltas aqui no meu botãozinho. Tô fazendo a primeira volta. Olha, cada vez que você entra com agulha, olha lá para baixo, se não está pegando, porque não pode aparecer de jeito nenhum. E assim você vai fazendo. Já estou na segunda volta. Vem aqui por baixo. E para arrematar, você vem aqui, dá uma laçadinha, outra. E eu não gosto de cortar perto, então eu entro aqui por baixo, saio um pouco na frente e aí sim eu corto a linha. Então, o nosso aqui já está pronto. Agora, para fazer a parte que vai ficar na bolsa, é bem mais fácil de pregar. Eu vou vir aqui posicionar a minha parte da frente. E a gente tem que pensar que a gente não pode esticar muito essa lapela, porque tem que ficar um espacinho para as coisas que vão estar dentro da bolsa, né? Então, eu meço direitinho. Vejo onde vai ficar a posição. Coloco ele aqui, tá tudo ok, retinho. Vê se tá bem certinho, alinhado a parte da frente com a parte de trás. E vamos pregar essa parte aqui. Aqui a gente não tem que se preocupar, né, com o avesso. Então, você pode ir direto com a sua costura, passando de um furinho para o outro. Também dei 2 voltas para que a costura fique bem reforçada. E eu vou fazer o arremate aqui, como eu já te ensinei. Então, botões pregados, confere se tá tudo direitinho, se ficou bem alinhado, tá tudo ok. Tudo certinho. E agora, nós vamos colocar direito com direito. Direito com direito. Confere se não está de ponta cabeça. E eu vou passar uma costura dando retrocesso no começo e no final. Vou deixar a parte de cima aberta, fazer a mesma coisa com o forro, direito com direito. Cuida se o bolso está na parte de cima, para o bolso não ficar de ponta cabeça. Então, faz uma costura e deixa a parte de cima aberta, não esquece dos retrocessos. Então, aqui veja que eu alfinetei tudo. Já está costuradinho. A parte da frente também eu desvirei, só para você ver como que ficou. Ficou tudo certinho. A lapela está certa. É bom sempre conferir antes de seguirmos, né? E nós vamos fazer agora a caixinha de leite, que é o que dá o fundo na bolsa. Então, como está tudo ok, eu vou desvirar. Eu sempre gosto de conferir, tá? Aqui eu quero te dar uma dica da parte de baixo, né? Deixa eu só mostrar, eu vou fazer um quadradinho de 2,5 centímetros, um quadrado bem certinho, e vou dobrar assim, diagonal. Aqui que eu quero te falar, eu não gosto de entrar e sair com a costura, porque na hora de cortar ela pode desmanchar, então
eu nunca faço assim. Eu venho com a costura, afundo a agulha da máquina, viro o trabalho e continuo. Essa dica é muito importante, nunca entra e saia, tá? Então, eu vou colocar meu quadradinho posicionado aqui, da costura para dentro, tá? Não da borda. E vou riscar aqui um quadrado. Agora, eu vou dobrar na diagonal e eu vou passar um risco, encaixar aqui bem certinho, aqui no quadradinho, e vou passar um risco aqui de biquinho a biquinho. Vou fazer a mesma coisa na parte de trás. Vou dobrar e fazer esse risco. E agora, quando você pegar e abrir dessa forma, você sabe direitinho onde passar a costura. Então, você alinha ali as laterais, que é aquele risco diagonal, alinha tudo e passa uma costura aqui. Tá vendo? Esse risco tem que estar bem certinho. Dessa forma, a caixinha de leite fica perfeita. Então, aqui o meu já está costurado e eu posso cortar esse excesso. Agora eu vou te mostrar nessa parte da frente da bolsa, caso você tenha essa régua de patchwork. Então, eu marco 2,5 cm nas duas pontas aqui, da costura para dentro e uno esses biquinhos. Fiz a mesma coisa nos 4 cantos. E agora eu vou cortar o excesso. Eu vou desvirar aqui para você ver um detalhe muito importante que a gente tem que conferir depois que fazemos essa caixinha de leite, que é o alinhamento aqui das costuras. Fazendo da maneira como eu ensinei, fica certinho. Tá vendo que a costura casou direitinho? Olha lá. Faz desse jeito que dá muito certo. Bom, então aqui já estamos com os dois costurados, tudo certinho. Então, a parte da frente eu vou manter do lado direito. Mas antes, vamos mexer na alça. Reserva aquelas partes. Você vai precisar de 1,60 para a alça e 20 centímetros para as laterais, 3 centímetros de largura essa alça. Para fazermos agora, para forrar, então, eu vou precisar de um tecido de 7,5 e o que vai no meio com 3. Isso para uma alça de largura de 3,5, tá? Que é o caso da minha, o cadarço, né? Que eles chamam de cadarço. Então, eu vou pegar essa parte menor, eu vou te ensinar como unir, porque a extensão talvez não dê, né? Então, eu coloco direito com direito, formando um L. Venho com a minha régua e passo um risco pegando bem certinho na união dessas duas faixas. Então, ele fica dessa forma. E eu costuro em cima do risco. E aí, essa emenda fica assim, diagonal, bem bonitinha. Aí, corta aqui o excesso. Eu não gosto de fazer a emenda reta, eu acho que em diagonal fica bem mais suave, bem menos aparente. E aqui nessa maior eu vou fazer a mesma coisa, porque a largura do tecido não dá nesse tamanho de alça, né? Então, agora, nós vamos costurar aqui toda a lateral. O meu já está costurado, um pezinho de máquina, tá vendo? Que é 0,75 meu calcador. E eu vou fazer a mesma coisa agora na outra extremidade, passar toda a extensão, a costura. E aí, ela ficou dessa forma. Venho com um alfinete de segurança, encaixo aqui e vamos desvirar essa alça. Vai puxando com calma até desvirar toda ela. Desvira certinho. Eu gosto no comecinho de colocar a tesoura grande aqui e dar uma abertura, fica mais fácil para passarmos a alça aqui dentro. Então, eu vou vir com o meu alfinetinho. Tá vendo que deu bem certinho o tamanho da alça com as costuras que eu fiz? Vou vir com o meu alfinete de novo. E vamos introduzir aqui a alça
no nosso tubinho. Aí você vem puxando com muito cuidado e use a mesa como apoio. Aqui no começo é um pouco chato, mas depois ela vai. Eu apoio na mesa e vou passando, puxando, já deixando bem certinho, o mais centralizado possível esse tecido do meio. Aqui eu já passei tudo. Depois você passa no ferro para assentar bem a costura, assentar bem a alça lá dentro, né, o cadarço. E aqui eu deixo a minha alça um pouco menor para virar o tecido e darmos acabamento nas duas extremidades da alça maior. Vem com a tesoura, abre, e o acabamento é com aqueles pontos invisíveis que eu te ensinei lá na primeira aula. Faz o acabamento aqui, o mesmo que fizemos ali na lapela também. Faz nas duas pontas. E a alcinha menor, você costura da mesma forma, só que não precisa dar acabamento nas laterais. Nas extremidades, eu digo. Então, aqui eu já estou com a minha grande já finalizada, feito a costura invisível, e essa daqui menor não precisa de acabamento. Aqui depois nós vamos dividi-la, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim para fazermos a costura. Vou te dar duas opções. Pode fazer um ponto decorativo no meio ou passar uma costura aqui bem na emenda dos tecidos, nas duas laterais. Então, eu vou fazer uma costura nas duas emendas. Aqui eu vou mostrar bem de pertinho como ficou. Não esquece de colocar na bobina uma cor bem parecida com o seu tecido. E aí, ela ficou assim. Faz a mesma coisa na parte grande. Agora, aqui com a minha alça com a minha bolsa sem o forro, vamos dividir essa menorzinha, porque elas vão ficar nas duas laterais, passando pela meia-lua. Então, a meia-lua você compra, compatível com o seu cadarço, né, que é de 3,5. Passa ela assim. E nós vamos passar uma costura provisória aqui na lateral da bolsa. Centraliza bem direitinho, aqui. E passe uma costura de zigue-zague, como fizemos lá no zíper, lembra? Ou uma costura reta bem na bordinha, porque essa costura, de novo, não vai aparecer. Já fiz nas minhas duas. E agora é hora de unirmos com o forro. Então, eu vou deixar o forro sem desvirar, tá vendo? Ele está no avesso. E a parte do bolso tem que ficar na parte de trás da bolsa. Então, vamos ajeitar. A lapela tem que ficar lá para baixo. A alça para baixo também. E eu vou enfiar aqui dentro a minha bolsa no meu forro. Então, veja, tem que estar direito do forro com direito da bolsa. E a parte do bolso na parte de trás da bolsa. Então, ajeita tudo direitinho aqui dentro. Essa hora tem que ser bem caprichado, bem com calma, para ficar tudo bem certo. Alça aqui dentro. E aqui as costuras nas laterais tem que estar casando. Tá vendo? As duas. E vai sobrar um pouquinho, é normal, tá? A gente distribui essa diferença. Você estica bem tudo, alinha tudo e estica e enche de alfinetinho ou de clipes, tá vendo? Eu coloquei aqui. Na hora de costurar, eu deixo esticadinho, porque essa diferença some, não vai ficar enrugado, fica bem certinho. E passo uma costura normal com pezinho de máquina. Aqui o meu já está passado. Lembrando, o meu calcador é de 0,75, tá? E aqui eu vou descosturar uma parte da lateral para desvirar a bolsa. Pode ser embaixo também. Poderia deixar uma abertura quando eu fiz, mas eu gosto de descosturar porque fica mais fácil de a gente saber onde vai passar a costura depois. Muito cuidado para não desmanchar muito perto aqui de cima e nem aqui de baixo, porque depois fica muito difícil para você fazer o acabamento. E aí, por essa abertura, eu desviro com muito cuidado toda a bolsa. Com paciência, para não rasgar nada. Vai ajeitando bem direitinho, ele sai todo amassado mesmo. Aqui, essa abertura, você vira, tá vendo? Como ele já estava costurado, já fica marcado onde você tem que dobrar para passar uma nova costura. E aqui você pode fechar a mão ou a máquina. Eu prefiro fechar a mão, fica mais bonitinho, com pontinho invisível.
dobra tudo para dentro, passa, porque aqui nós vamos passar uma costura rebatendo tudo. Então, olha, cuidado aqui com a alça, deixa ela para cima, ajeita bem. É primordial passar e colocar clipes para que fique tudo muito bem certinho. E passa um pezinho de máquina. Então, aqui eu já passei, já está tudo correto, tudo certinho. Confere se não ficou nada dobrado. E agora é hora de colocarmos a alça principal da bolsa. Então, aqui a primeira coisa é passar o regulador. Então, vou te ensinar aqui, vai ser mais visível do que eu falando, tá? Então, eu passo ele aqui e vou deixar uma boa sobra aqui para dar espaço pra gente fazer o acabamento. Aí, eu venho de fora para dentro, passando na meia-lua. Veja, de fora para dentro. Aí, eu passo aqui dentro. Tá vendo? Ela está nessa posição. Como eu falei, é mais visual aqui. Eu vou passar, deixar um bom espaço para ficar mais fácil. Vou passar aqui dentro, tá vendo? Essa parte de dentro do regulador. E agora eu passo por essa parte aqui, deixo o ferrinho aqui no meio, tá vendo? E passo pro lado de cá. Ajeita bem direitinho. E a costura, deixa eu só puxar aqui para ficar mais fácil. A costura vai ser feita aqui, nessa parte de dentro, tá vendo? Olha como que ele está, observa bem, volta o vídeo se você tiver dúvida e passa uma costurinha aqui. Aqui o meu já está passado. Aí, eu venho com a outra parte, lembrando, sempre de fora para dentro. E vou passar uma costura aqui também. Então, ela ficou assim na parte de dentro e dessa forma a nossa bolsa já está pronta. Espero que você tenha gostado dessa aula. Peço desculpas pela demora de postar o segundo vídeo. Eu estou numa fase meio corrida na minha vida, fazendo faculdade e tudo mais, mas estamos juntas sempre. Então, até a próxima aula. Beijos e namastê!